Graças a Deus. Abrindo as Bíblias, irmãos, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 7. Que Deus abençoe a vocês pela presença, né? Todo culto é um culto especial. Os nossos visitantes, as pessoas que estão entre nós, a casa de vocês, fique à vontade, não se sinta como tal, né? Como visitante. Todos já encontraram? Maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Só isto aqui, podem se assentar. E nós vamos falar num tema interessante nesta noite. No decorrer da mensagem você vai entender. Nós vamos falar sobre aperte o play, né, que é a última coisa que nós estamos tendo agora. É sobre essa questão, né, de aperta o play, ou seja, um movimento que está tendo aqui no nosso país, e nós queremos falar um pouco sobre isto, de pessoas que chegou a uma conclusão, que só querem ouvir as fitas, só querem ouvir o profeta pregando. E nós vamos falar com amor no nosso coração. Eu quero colocar o que eu penso acerca disso, mediante o que vejo nas mensagens, e já vou adiantando. O que vamos falar aqui não é atacar pessoas que vêem desta forma, não é dizer que estamos certos, que eles estão errados, nós apenas vamos meditar, e cada um tira as suas conclusões. Tá bom, meus queridos? Maravilha de que me tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então, a mensagem, desde que ela começou, ela é a mesma mensagem. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é para mim não transtornar ela. Estão compreendendo? E também não permitir que alguém transtorne ela para mim, mas apenas deixar ela no seu curso à medida que o Espírito Santo vai trabalhando para todos nós. Estão compreendendo? Eu vou entrar em algumas coisas aqui e depois estaremos lendo. Eu não sei se é do conhecimento da maioria de vocês, mas eu creio que foi na semana passada, na semana retrasada, aquele senhor chamado William Souto Santiago faleceu, né? Aquele que foi o fundador do movimento A Pedra Angular. Um precioso irmão que cria nessa mensagem, como nós cremos, né? Mas ele chegou à conclusão, através da sua maneira de ver e de entender, que ele daria seguimento à mensagem de William Branham, e que as coisas que William Branham não conseguiu cumprir, Deus através dele iria cumprir, como visão da tenda. Tanto é que estão construindo uma enorme de uma tenda, para que ele cria que ele daria o cumprimento àquela visão. Também, um pouco tempo antes de falecer, ele deixou a barba bem grande, porque cria que ele seria as duas testemunhas de Apocalipse 11, ou seja, os dois ministérios de Moisés e Elias, a qual iria pregar aos 144 mil. E ele não era hipócrita, ele era sincero na sua convicção, tanto é que ele construiu a tenda para isso. Tanto é que ele deixou a sua barba para isso. Ele pregava com convicção. Mas nós apenas ter convicção, apenas nós sermos sinceros, não é o suficiente. Você pode estar convictamente errado. Você pode estar sinceramente errado. Então é por isso que Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: não movais facilmente do vosso entendimento. Não movais. Se tem uma coisa que eu aprendi, é não me envolver em todos os movimentos que aparecem. Eu permaneço da forma em que estou, oro a Deus e espero em Deus. E até aqui ele tem sido maravilhosamente bom, né? E eu creio que com vocês também. Toda coisa nova que aparece, todo mover novo que aparece, não se envolva, não tome partido.
mas também não critique. Não entre em guerras teológicas de entendimento, não entre em batalhas espirituais. Simplesmente mantenha-se na sua posição, fique firme e ore a Deus. E o que Deus tiver que fazer por você, Ele vai fazer. Essa é a questão, né? Agora, a minha pergunta fica: como é que fica esses preciosos irmãos que deixou de seguir as pregações de ministro da mensagem do sétimo anjo, dizendo que já era coisa ultrapassada e que ingressaram a este ministério? Como é que fica a questão psíquica do seu entendimento? Como é que fica a fé deles? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando colocar, né? Com certeza muitos vão se decepcionar a tal ponto de dizer: você quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo para lá. Isso vai acontecer. Agora, por quê? Porque simplesmente descansou a sua esperança, descansou a sua convicção sobre alguém que tinha um intelecto muito forte, que na verdade o homem era um gigante intelectual. Se você parasse para ouvi-lo, você teria que ter o Espírito Santo, ou ter uma convicção forte, ou então você cederia, porque na verdade argumentos bonitos tinha. E claro, alguns dos parágrafos da mensagem e também textos bíblicos, a qual ele comparando segundo o seu entendimento. Se você viajasse dentro do entendimento dele, você pegaria um bonde que ficaria difícil para você pular depois que o carro embalasse. Essa é a questão. Agora, a minha pergunta é: como é que ficam essas pessoas? Pessoas que debateram, pessoas que ridicularizaram a mensagem, pessoas que... É difícil, irmãos, é difícil. Então, a intenção dessa mensagem nesta noite é: fique firme com a palavra. E sempre carrega esse fundamento dentro do seu coração. Se William Marion Branham foi um verdadeiro profeta de Deus, que eu particularmente creio que foi, ele não veio nada mais, nada menos para nos trazer aqui dentro. Aqui dentro. Fora disto, são coisas que nós mesmos podemos alucinar através de tantas leituras, e por que não dizer alguns espíritos que podem nos assaltar e nós irmos além, e depois fica difícil para voltar. Tivemos também um precioso que percorreu esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, às vezes numa cidade para atender uma pessoa que cria na sua concepção que o William Branham tinha que morrer, que o William Branham morreu, mas teria que ressuscitar. E aí as pessoas que crescem como ele cresce quem tinha a mensagem. Quem não cresce dessa forma não tinha toda a mensagem, que precisava ter toda a mensagem. Aí vocês sabem, surge esse movimento, né, da terceira etapa aí, né, que de 63 para cá, Cristo saiu do trono, essa coisa toda e etc, 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 etc. Se você vai para a Bíblia, não tem como encaixar tal concepção. Simplesmente argumentos, pega parágrafo aqui, pole ele ali, faz um quebra-cabeça do seu modo, mas a coisa tudo se resume: se você tem o Espírito Santo, você vai no arrebatamento. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai no arrebatamento. Isso volta a Coríntios capítulo 13, ainda que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse a caridade suprema, disse ele: nada sou. Então, meu amigo, se encha do Espírito Santo, se encha da graça de Deus, que o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, ele vai te ajudar a entender o que é que ele disse. E se William Branham foi a voz do sétimo anjo, foi a voz do Espírito Santo. Em cada era, em cada carta, a desmoestação está lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se esse Espírito é o Espírito Santo, esse Espírito Santo escreveu a Bíblia, e ele usaria aquele homem para nos trazer de volta ao que está na Bíblia. Não criar uma nova teoria, mas o que já está aqui dentro. E esse selo permanece. Gálatas capítulo 1, verso 6 a seguir: se até um anjo descer do céu e anunciar alguma coisa além, tem que ser anátema. Então, para onde nós vamos? Estão entendendo? E agora, por último, né, chegamos a esta situação onde muitas cidades, algumas pessoas estão se afastando e apenas ouvindo as fitas do profeta, porque diz que os pastores estão transtornados. Na verdade, não vamos negar que tem muitos transtornados.
Porque tal pastor está assim, tal pastor está assim, tal pastor está assim, tal assim, está assim. Então, o negócio é o seguinte: vamos ouvir agora o original, vamos ouvir na íntegra agora, vamos ouvir somente o que o profeta... Irmãos, eu te pergunto, de onde foi que saiu essa ideologia? A questão é essa: de onde partiu esta ideia? De onde veio essa inspiração? Sempre você tem que voltar aí. Estão entendendo? Eu volto a repetir: o que serão dessas amadas pessoas que seguiu esse precioso irmão até a sua morte? E agora? O que vão fazer? Regressam de onde saíram? Ou simplesmente vão ter que pegar a margem da estrada e dizer: eu não sigo mais nada? Então você tem que tomar cuidado. Não mova facilmente do seu entendimento. Estão compreendendo? William Branham não tinha esse espírito. Você tem que aprender a ler a mensagem, ouvir as fitas, não apenas pegar a letra dela, mas captar o espírito que acompanhava o homem. Ele não tinha esse espírito. Tanto é que esse tabernáculo aqui nós procuramos mantê-lo da forma que fomos ensinados. Ele é interdenominacional. Nós não temos cercas e não temos barreiras. Não temos membro efetivo. Se amanhã ou depois você decidir a congregar com outro pastor, não precisa nem pôr nota aqui em cima e nem quiser ir lá no escritório pedir uma carta de recomendação. Não tem necessidade. Você é livre em Cristo Jesus. Eu sou responsável até quando você tem revelação e crê que eu sou seu pastor. Depois disso aí é com você e Deus. Estão entendendo, meus queridos? Essa é a nossa posição. Qualquer irmão, como temos alguns visitantes aqui, se você não tem aonde congregar, é a faixa que estava aí na mensagem unidade. Se você não tem uma igreja onde ir, e você quer se associar conosco, e entrar e assistir aqui conosco, você pode continuar até a sua morte com a sua concepção. Você tem o mesmo direito que cada um aqui tem. Porque a questão aqui é: o meu dever é pregar a palavra, e o seu dever é comer a palavra. E essa palavra que vai surtir efeito em você. Estão entendendo? Essa é a questão. Depois que a palavra é pregada, eu estou livre do seu sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. Porque eu entreguei o recado de Deus. Foi isso que Paulo disse em Atos capítulo 20. Quando ele reuniu aqueles anciãos, quando de Mileto ele mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, ele disse: de hoje em diante eu estou livre do sangue de cada um de vós. Porque eu nunca deixei de vos pregar toda a verdade, de casa em casa. Estão compreendendo? Ontem nós estávamos fazendo a conta, estou com 27 anos ministrando aqui. Dentro desses 27 anos nós fizemos a conta, não sei se o irmão ainda grava na cabeça, quantos domingos dá pregando consecutivamente aqui. E dentro desses 27 anos, sem contar 2 anos como auxiliar, ou 1 ano como auxiliar, se eu fiquei fora deste púlpito aqui, foi 15 vezes. Um pouco porque tirei para descansar, ou em algum encontro que eu fui que não pude voltar. Dentro de 27 anos, nunca abandonei o meu posto de dever. E nunca deixei, nunca fui hipócrita com vocês. Sempre procurei dizer o que eu creio. E nunca segui influência de quem quer que seja, mediante ao que creio e ao que defendo. E eu oro para que Deus me mantenha assim até o dia em que Ele quiser. E também conto com as suas orações. Então nunca mova. Eu já participei de vários movimentos onde apenas assistia e as pessoas me criticavam. Eu disse: o dia que eu for impelido, o dia que eu sentir de Deus, eu faço o que vocês fazem. Até lá eu vou assistir. Eu vou ser um telespectador, eu vou ficar de lado até que Deus faça algo por mim. E você também faça a mesma coisa. Estão compreendendo? Eu digo moveres, que é onde diz agora, esse mover é de Deus, aquele mover é de Deus. Não, irmãos, Deus não trata com grupos, Deus trata com indivíduos. Então se alguém disser aqui tem toda a palavra ou ali tem toda a palavra, essa pessoa não está sendo sincera com você. Quem tem toda a palavra do jeito que é o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Então nós estamos aprendendo com Ele. À medida que nos disponibilizamos
para Ele. Estão entendendo? Mas eu quero passar para os irmãos, não é? E mais uma vez eu vou repetir, com todo o respeito e consideração a ministros que estão vendo desta forma, a irmãos que estão vendo desta forma, isso aqui não é uma crítica, isso aqui não é nada nesse espírito. Eu apenas estou passando para vocês que está sobre a minha responsabilidade. E se alguém na internet for ver isto aqui, lembra-se, eu estou falando com a minha igreja. Se você tem o direito de apertar o play ou apertar o stop e dizer eu não quero ver isso, é um direito seu, tá bom? Mas vamos falar então sobre essa questão do aperta o play, porque a questão é, vamos ouvir unicamente o irmão Brana, porque ali nós não temos como sair do original. Meus queridos, é como eu disse, se nós vamos ouvir só as fitas, todo pastor terá que sentar e ouvir junto com a congregação só o irmão Brana falando. Mais uma vez eu vou defender isso aqui para os irmãos entenderem. O que diz Malaquias capítulo 4, verso 5? Algum lembra? Vamos voltar lá? Eu quero ir fixando essas coisas que às vezes nós deixamos passar por alto, e elas são essenciais, tá? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, que foi a missão de João, quando converteu. Por isso que ele dizia: varões, irmãos e pais, ouvi-me. Os pais da velha aliança, que teriam que crer na nova aliança dos filhos do reino na fé no início. E o coração dos filhos aos pais, aí já se traduz nosso, dos pais apostólicos. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios: ainda que vocês tenham 1000 aios, 1000 mestres, eu vos gerei para Cristo. E converterá o coração dos seus pais o coração dos filhos aos seus pais, para que então eu venha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o ministério de Elias, que veio para restaurar, Mateus também 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, como também em Atos 3, 20 e 21, que os céus vai obter a Jesus até os tempos que essa restauração aconteça. Ou seja, não virá o arrebatamento enquanto a igreja toda do final não volta ao que a igreja foi no princípio. Se o ministério de Elias foi para nos trazer de volta para a fé apostólica, então temos que ouvir William Branham na íntegra, então seria mais fácil então nós lermos as cartas de Paulo na íntegra, porque William Branham veio para nos trazer para as cartas de Paulo, para o evangelho apostólico. Seria como se hoje nós fôssemos falar e dizer assim: hoje nós vamos ler a carta aos Romanos na íntegra, a carta aos Coríntios na íntegra, porque nós não queremos errar. Irmãos, há muitas coisas que foram escritas na carta aos Coríntios que foi só para aquela igreja, e existem coisas que foram escritas lá para hoje e para até o arrebatamento. Estão compreendendo? Há coisas que o William Branham pregou que era para a sua igreja local no momento, e há coisas que ele pregou que é para nós e para tanto quanto Deus chamar. Então, que nós tenhamos discernimento. Estou entendendo? Mas como disse, eu quero passar aqui, né, para os irmãos o que o profeta via com relação a isso, né? Só me dê um pouco da sua atenção. Quando o irmão Branham estava em vida ainda, ele tinha um ministério chamado Ministério das Fitas. Ou seja, as fitas que ele pregava, essas fitas percorriam o mundo, ia entre os nativos, outras nações que ainda não conheciam a mensagem, e Deus fazia coisas maravilhosas. O ministério de fita é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida, e na Alemanha e assim por diante. Eles têm fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas,
e colocam aquelas pequenas coisas em seus ouvidos e tocam uma fita. Enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas e trazendo isso diante de centenas, e centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo, todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas e muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo. Recebemos notícia deles através do correio. Entenderam? Na Alemanha, na África, ele foi lá pessoalmente. Na Alemanha também eu creio que ele passou por lá. Mas depois, ministros que ainda não eram da mensagem, pegavam aquelas fitas, colocavam para a sua congregação ouvir, e pessoas vinham a Cristo através daquilo, pelo discernimento que o profeta tinha. Pessoas eram curadas através do seu ministério. Qual a dificuldade com isso? Qual o problema com isso? Nenhum. Estão compreendendo? Como hoje nós temos o ministério dos vídeos, temos o canal na internet, é um ministério. É um ministério. Se eu pegasse as mensagens que eu recebo no WhatsApp e lesse para vocês aqui, se eu quisesse tocar trombeta, vocês ficariam maravilhados de ver depoimento de pessoas afastadas, como eu recebi mesmo de um filho de um pastor, que o pastor morreu e a família inteira estava afastada, e eu não sei como na internet ele conseguiu ouvir um programa, e ele passou a ouvir, passou para a sua família. Sua mãe que estava afastada voltou, seus irmãos que estavam afastados voltaram, e ele disse: pastor, hoje nós estamos todos firmes na fé para a glória de Deus. É um ministério. É um ministério. Mas para esse dia, estão compreendendo? Pode ser que lá na frente alguém seja beneficiado. Como as mensagens foi evangelística para aquele tempo, hoje a mensagem já não é mais evangelística. A mensagem hoje se tornou um alimento sólido para quem já é crente, porque os pastores, a maioria, já captaram a visão, já sabem o que é o batismo em nome de Jesus, já sabem o que é discernimento, e isso tem inundado através de rádios, panfletos e todas as coisas mais. Tanto é que você pega hoje, não é? Vamos abrir um programa de rádio e vamos colocar só as fitas do Mombrão no programa de rádio, você vai ver o que vai acontecer. Não terá os frutos como um pastor já daqui explicando corretamente da forma em que é. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Mas preste atenção. Na mensagem a revelação das 7 eras, dos selos, perdão, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas, no parágrafo 31 e 32 ele diz, falando sobre a questão, agora só para você entender que aquilo era um ministério para ganhar almas, para trazer novas vidas, que ele até diz assim, quando ele estava pregando tinha um botão no púlpito, e quando ele queria cortar alguma coisa do que ele falava, ele apertava o botão, e aí a fita cortava, não gravava aquilo, e ele diz assim, e eu achava que essa coisa aqui controlava aquelas fitas, mas não controla, veja, e isto é a luz do púlpito, e eu pensei que o controlador da fita costumava ser aqui, é como na rádio, os irmãos que fazem programa de rádio já fez, sabe disso, não é? Lá está sortando a vinheta, tal, quando na hora de você falar, a luz acende, quer dizer, no ar, então você já sabe que da hora em diante você tem que saber o que você vai falar, porque agora você está falando, e ao vivo você está falando no ar, mas se a luz está apagada, quer dizer, é um sinal do operador de som, se a luz está apagada, que você, se a luz não está funcionando, ele faz assim para você, e você abre a boca. E ele diz assim, me disseram que apenas acenasse aos irmãos no cômodo ali, é o que eu acabei de falar, como a gente acena para o operador de som, na sala da gravação, e eles saberiam quando parar as fitas, e quando não, ou seja, quando ele estava pregando algo que era só para a sua congregação, então ele acenava lá, eles cortavam a fita, e quando ele terminava, ele acenava de novo, os irmãos prosseguiam com a fita. Então, não era uma coisa que tinha que pegar a mensagem na íntegra, porque tem que ouvir a voz dele na íntegra, todos os ensinamentos na íntegra. Irmãos, vamos captar as coisas, vamos ser sinceros, vamos entender do jeito que está. Veja, as fitas têm um ministério em todas as partes ao redor do mundo, veja, em todas as partes, elas vão para todos os tipos de idiomas e tudo mais. Então, existe coisa que dizemos aqui, que não diríamos em outro lugar.
Veja você, esta é a razão pela qual eles desligam isto. Entenderam? Ou seja, tem coisas que o irmão Brana pregou, que era para a igreja local, que você vê lá, espaço vazio na fita. Você nunca vai saber o que foi aquilo, porque ele pediu para pagar aquilo. Por quê? Aquilo era só para a igreja ali. Estou entendendo? E havia coisa que ele pregava, que ele não permitia que fosse nas fitas para fora, que ficasse só para a igreja local. Mas hoje não, adquiriram algo que, por exemplo, o pastor tem que assentar e ouvir só o irmão Brana na íntegra. Meus irmãos, ministério profético é profético, pastoral é pastoral, ministério de mestre é mestre, ministério de evangelista é evangelista. Nós não podemos confundir as coisas. E eu vou ser mais sincero com os irmãos. Todas as mensagens que mandam para cá, é dada a nota, todo mundo tem acesso, vai lá, pega essas mensagens, pode levar para casa. Eu espero não ferir sentimento, mas a maioria daqueles que tem hábito de ler, a maioria entra em problema. Entra em problema. Porque às vezes não lê apenas para alimentar. Lê e vai grifando, e às vezes o pastor está pregando e ele diz, olha, o pastor errou naquilo lá. Porque o irmão Brana não diz aquilo. Eu só vou citar alguns pontos, para que você possa entender aonde é que entra o ministério pastoral. Você pega a mensagem, humilha-te. O profeta diz assim, que a igreja não tem que fazer barulho. A igreja não tem que fazer barulho. E chega até a insinuar, pela a colocação que ele coloca, que ele falava de um agricultor que ia para a cidade comprar mantimento e ele levava suas latas no seu carroção. E o carroção não tem molejo, não tinha mola. Então todo buraco que passava dava um solavanco, as latas batiam e faziam barulho. Na ida, porque as latas estavam vazias. Mas na volta, quando ele voltava, que as latas já estavam carregadas, ele diz, passava nos mesmos buracos, dava os mesmos solavancos, mas não fazia barulho. Aí ele disse, vê, não precisa fazer barulho, porque estão cheias de boas coisas. Aí quem não gosta de barulho faz amém. Aí o abençoado leva a mensagem para casa, e ele vai ler a mensagem lá, e ele lê essa parte. Aí ele vê o pastor e fala assim, irmãos, nós temos que avivar, vocês têm que parar com essa mornidão, vocês têm que glorificar a Deus. Aí ele fala, pastor, está errado, o profeta diz que não precisa fazer barulho. Ele começa a apacentar a si mesmo. E você não foi ordenado para apacentar a si mesmo. Aí você pega a mensagem, ele havia de passar por aqui. Aí ele fala sobre Bartimeu. Aí, o mesmo profeta, o mesmo Espírito Santo, mas para uma ocasião e para outra ocasião. Diz que o Bartimeu cego na beira da estrada, e quando pensava que não, ele só escutou aquele barulho, milhares de pessoas seguindo Jesus, e o pessoal gritando, Hosana, 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 bendito que vem, aquela coiseira toda, glorificando a Deus pelos milagres, e aquele zum, aquele alvoroço. O Bartimeu cego, mas ouvia bem, ele ficou assim, zanzando para lá e para cá, e disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o povo disse assim, é Jesus de Nazaré que está passando. Aí o profeta diz assim, vê, sempre onde Jesus está tem barulho. Aí o irmão lê isso, e depois vê o pastor pregando que, irmãos, Deus não está em todo esse barulho. Esse pastor errou. Porque se nós não fazer barulho, é prova de que Jesus não está aqui. Irmãos, você não pode apacentar você mesmo. É isso que eu falo. Muitas pessoas levam as mensagens para casa e lê, e ele mesmo quer interpretar, ele mesmo quer viver aquilo, quando na verdade ele deveria comer apenas para se alimentar e esperar um ministério pastoral que vai colocar cada coisa no seu devido lugar, pela direção do Espírito Santo. Porque afinal de contas, se você não sabe, biblicamente, o pastor é o anjo da igreja. Ele é o que anda, diz o profeta, sobre as labaredas mais altas do Espírito. Ele é o atalaia.
Mas não, quer que ele desocupa e ouve só, vão se estribar. Vai chegar uma hora, meus irmãos, só Deus sabe, cremos que não. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, mas pode ser mais decepção pela frente. Aqui na mensagem, o brilho do sinal primeiro da sua vinda, parágrafo 31, ele diz: agora nesta noite, eu anunciei hoje que ia fazer uma fita, e o pastor, eu não creio que pregou agora mesmo, simplesmente me chamou, e então para falar aqui na plataforma. Agora então eu não sei, agora se eles estão fazendo a fita, se vocês vão ficar cansados ou algo, e você deseja sair, deixa eu voltar aqui no começo para ver se entendemos direito. E agora nesta noite, reticência, eu anunciei hoje que ia fazer uma fita, e o pastor, eu não creio que pregou agora mesmo, simplesmente me chamou, e então, para falar aqui na plataforma. Agora então eu não sei, agora, se eles estão fazendo a fita, se você ficar cansado ou algo, e você desejar sair, simplesmente fique o mais quieto possível, porque nós não vê você. Esses microfones são muito sensíveis, e eles captam um pequeno ruído, e estamos tentando fazer essas fitas para um ministério internacional. Ou seja, se você se sentir cansado, exausto, pode ir, mas vocês saiam reverentemente e não façam ruído, porque o que eu vou gravar aqui é para um ministério internacional. Ou seja, naquela época o profeta já sabia separar o que é para a igreja local e o que era para fora. Estão entendendo? Então, só para você ter uma ideia, que a mensagem, o sinal, acho que ele pregou 2 mensagens. A influência de um homem sobre o outro e a mensagem influência é a mesma mensagem. Ele pregou em 2 ocasiões. Tem várias mensagens que é o mesmo título, mas muda um pouco o título, mas é a mesma mensagem. Então, meus irmãos, aonde é que está a confusão? Aonde é que está o problema? Aqui na pergunta e resposta número 3, ele diz assim, ponha sua atenção. Eu vou ler, porque isso aqui é uma pergunta, e começa o parágrafo terminando outra pergunta atrás, mas eu vou ler na íntegra aqui, 217. Mas agora, se tem uma boa igrejinha ali, que talvez você discorde com eles 2 ou 3 coisas, e os seus filhos desejam ir à escola dominical, e são pessoas do evangelho completo ou algo, bem, isto é perfeitamente certo. Mas vê, quando você chega a um lugar onde isso depende em como seus filhos tomam isto, vê, observe o que seus filhos fazem e como eles reagem a isso, ou seja, veja os resultados. Agora a pergunta 29, vejamos, fizeram a pergunta, se você não tem uma igreja para ir, deve você simplesmente ouvir as fitas? Ele diz sim, isto seria ótimo. Amém? Isto seria ótimo, se você não tem uma igreja aonde ir. Seria ótimo você ouvir só as fitas, como alguns irmãos fazem uso só dos vídeos da internet, não pode estar todos cultos, vai ouvir na internet. Mas eu te pergunto, quando você ouve na internet é a mesma coisa que você está presente? É a mesma coisa? Por quê? Mesmo sendo a mesma mensagem, mesmo sendo a mesma Bíblia, Deus quer que a igreja se una, se reúna. Estão entendendo? Mas aí pegam e dizem, olha, o profeta disse que seria ótimo nós ouvir as fitas. Então o pastor senta e vamos ouvir só as fitas. Agora nós vamos dar o checkmate aqui. E eu quero mostrar para vocês que isto nunca partiu dele. E você tem que tomar cuidado, irmão. Tem evangélico que excomunga Maria por falta de entendimento. Maria foi a mulher mais privilegiada da terra. Maria foi uma mulher honrada. Estão compreendendo?
ela não tem culpa do que os católicos fazem com ela. E eu vou dizer uma coisa para você: esta mensagem que nós temos, através do conhecimento que ela dá, da visão que ela dá, irmãos, era para essa mensagem fazer um arrastão nesse Brasil. Vocês estão entendendo? Era para fazer um arrastão nesse Brasil. Por quê? Porque a visão que ela nos dá, não existe doutor em teologia que pode sobressair isso aqui. Não existe. Eu digo porque eu já me deparei com alguns. Inclusive tem uns aí que chegam a comentar que dizendo que pastor Paulo fez PhD, não fez? Perguntou para um membro daqui uma vez. Ele disse, não, ele tem quinta série. Eu falei, conversa fiada, vai para lá. Eu não acredito nisso. Mas eles não sabem aos pés de quem que nós estamos aprendendo. Estou entendendo? Mas na cabeça, na concepção deles, eu sou um doutor em teologia. Muitos pastores da mensagem acham que é doutor em teologia. Oh, meus irmãos. Mas a questão é, eu quero que os irmãos entendam, eu estou aqui dentro de um bom espírito, eu não estou atacando esses irmãos. Se vocês crêem dessa forma, meus queridos, vocês vão ouvir essa pregação, continue da forma que está e que Deus os abençoe. Se o seu pastor vê assim, que Deus abençoe ele. Isso aqui não é uma crítica, não estou taxando que são falsos, vocês não são falsos, vocês são nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu apenas estou dizendo que isso não partiu de William Branham. Isso não partiu da mensagem. Isso é a influência ou a ideia que alguém, talvez por uma falta, essa é a minha concepção, por uma falta de entendimento, isolou isso aí e jogou para esse lado. E eu volto a repetir, se o mundo denominacional chama William Branham de falso profeta, eles têm razão para chamar ele de falso profeta. Vocês vão ficar surpreendidos com a minha afirmação. As denominações têm razão quando diz que William Branham é falso profeta, porque o povo dessa mensagem fez dele um falso profeta. Afirma o que ele não afirmou, diz o que ele não disse. Quando essa mensagem chegou no Brasil, em torno de 70, 71, existem pessoas, ministros vivos, que viajavam para percorrer esse Brasil do lado para o outro com uma sacola nas costas, batizando as dúzias, batizando 30 pessoas, 40 pessoas de um lado para o outro. Porque quando essa mensagem chegou no Brasil, foi como você pegar um fogo e acender numa seara seca. Era batismo para tudo quanto é lado. Ninguém poderia se parar de frente, até que a era de Laodiceia chegou na mão dos pregadores. Quando a era de Laodiceia chegou na mão dos pregadores, quando William Branham disse, eu não profetizo, eu predigo, que por volta de 77 deve terminar os sistemas do mundo. E aí em seguida ele pregou as 70 semanas de Daniel e ele disse, irmãos, não vão sair por aí dizendo que eu disse que Jesus vai voltar em 77, porque eu não disse isso. Eu disse que baseado na visão que eu tive por volta de 77, deverá, ele não disse vai terminar, deverá terminar os sistemas mundiais. Mas não, nego afirmava, batia nos púlpitos, pregava, isolava, ecoava no rádio, 77 está chegando, o profeta de Deus disse, pronto, chegou 77, não aconteceu nada, aí está a tarja de William Branham, falso profeta. E até hoje, quando você fala da mensagem, para muitos que conhecem, ele diz, não, esse profeta aí profetizou a volta de Jesus em 77, ele não veio. Mentira! Mentira! Quando eu estive no encontro de pastor, antes da Hillary Clinton perder a eleição, e esse novo presidente ganhar, porque o profeta disse, eu creio que uma grande mulher se levantará nos Estados Unidos, mas eu não sei se será a igreja católica que vai sobrepujar os evangélicos, porque para quem não sabe, nos Estados Unidos os evangélicos são mais do que os católicos, batista, metodista, presbiteriano, lá predomina. Você pode ver que mesmo aqueles filmes antigos, você que assiste ou já assistiu, quando vão fazer qualquer coisa, eles não falam, vamos chamar o padre, vamos chamar o reverendo, porque eles foram fundados sobre pessoas evangélicas, não sobre a fé católica, como nós aqui fomos fundados pelo padre Anchieta, pelos jesuítas. Lá não, eles foram fundados sobre protestantes, sobre pessoas que vieram de outras nações para a liberdade religiosa. Preste atenção, você vai aprender algo aqui. E ele disse, eu creio que uma grande mulher se levantará nos Estados Unidos pelo final. E todas as pesquisas da Hillary Clinton
Todas as pesquisas da Hillary Clinton. Como é que é o nome desse presidente dos Estados Unidos? Trump, sei lá o que for, não sei, consigo pronunciar, não é? Estava lá embaixo na pesquisa. E Deus é minha testemunha que eu cheguei no plenário lá junto com os outros irmãos ministros e eu disse: irmãos, nós temos que vigiar, porque eu estou vendo na internet e está cheio de pregadores dizendo que essa será a mulher que o profeta de Deus profetizou. Eu falei: se não tomar cuidado, mais uma vez o William Branham vai passar como falso, porque ele não disse que seria Hillary Clinton. Aí foi aquele dizendo: não, porque ele falou, porque está aqui a mensagem, que eu não pego o parágrafo de mensagem. Resultado, terminou a eleição, vai apurar os votos, Hillary Clinton. Aí no outro dia o Facebook cheio, mais uma profetada de William Branham que deu errado. O que o William Branham tem com isso? Mas não, avançam, interpretam e vai adiante e trimba lá. William Branham falou, porque o William Branham falou o quê, rapaz? O que o William Branham falou? Mostra o que ele falou e não distorce o que ele falou, não transtorne o que ele falou. Não é outra mensagem, mas transtorna. E eu vou dizer algo aqui, eu sinto dirigido a dizer, não tomem como ofensa, mas um homem que tem ministério, que Deus deu ministério para ele não precisa de cidade em cidade pegando um membro de uma igreja, um membro de outra, não. Se Deus chamou ele, as almas virá, porque ele é líder, e Deus levantou pelo Espírito Santo. William Branham nunca fez isso. Mas não, arruma uma coisinha aqui, transtorna um pouquinho ali, aí arruma um membrozinho aqui, outro ali, e ficam para lá e para cá dizendo que tem membro aqui, membro ali. Mas, irmão, para com isso. Para com isso. Onde arruma a base menságica para isso? Porque se eu fizer isso, o que eu estou querendo dizer? Que eu tenho a mensagem para a hora. Eu tenho a mensagem para a hora. Então quem está comigo, está na mensagem. Quem não está, não está. Irmãos, eu estou me rotulando um falso. Porque o próprio profeta, que eu afirmo crer, ele disse: eu nunca preguei uma mensagem para que alguém seguisse após mim, ou que desse início a uma confraternização. Mas uma coisa eu quero, é ver um bom relacionamento entre os homens e Deus. Por isso que eu sempre digo, eu volto a dizer, qualquer um de vocês que quiser reunir com qualquer pastor da região, mesmo os pastores que estão vindo aqui nessa cidade, aonde eu te ver, você vai ser meu irmão da mesma forma. E nunca fui em membro de ninguém para poder fazer isso, porque eu tenho essa visão, porque eu tenho essa visão, porque eu tenho... Irmão, eu não tenho visão. Pastor nenhum tem visão. O que nós temos é um ministério dado por Deus para pegar o alimento, como eu estou falando, e tirar a congregação e entregar para ela. É alimentar a ovelha. É pegar o alimento e entregar. Como você está recebendo nesta noite. E eu espero que você esteja recebendo. Agora veja o checkmate que ele dá aqui, ó. Perguntas e resposta número 3, parágrafo 203. Pergunta 25. Irmão Branham, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Isso já tinha lá. Já tinham pessoas que estavam em volta dele querendo isolar ele do mundo. Ou seja, não tem pregador mais que seu irmão Branham, é só o Senhor. E ainda disse: o irmão Branham falou. Como hoje em dia o irmão Branham falou, porque o irmão Branham está morto. Aí pega só o que ele falou, junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que faz ele falar o que ele não falou. Foi um tremendo servo de Deus. Homem humilde, com um dom maravilhoso de Deus. E ele não merece essa tarja que o mundo nacional põe nele, porque ele não disse essas coisas. Veja o que ele disse aqui. Irmão Branham, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Perguntou. Isso é uma pergunta. Nós temos visto você ordenar homens. Nós não cremos que você faria isso se não fosse para eles. Se ele não fosse para eles pregarem. A pessoa dizendo: irmão Branham, é verdade que estão comentando por aí que só o senhor deve pregar? Se o irmão Branham estivesse vivo hoje, nós iríamos lá nos Estados Unidos perguntar para ele: o irmão Branham, no Brasil tem um povo lá que está crendo que só tem que ouvir o senhor, é verdade? O senhor disse isso? Que os pastores não podem pregar, que os pregadores é só ouvir a fita do senhor?
Se ele era sincero, eu creio que ele era, ele responderia da mesma forma. Veja a resposta dele, ele disse: misericórdia, irmão, irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus. Com tudo isso, deixa eu concluir. Então quer dizer que se muitos estão dizendo aí que só ele deve pregar, estão fazendo dele algo imprestável. Eu estou falando com as palavras dele, e isso não é real. Cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Você crê nisso também? Então quando você vê esse negócio aí, porque aperte o play, aperte o play, aperte o play, você fique sabendo, respeite, porque são nossos irmãos. Não ridicularize, feche a sua boca, apenas ore. Mas lembra do que você ouviu aqui nesta noite. Isso não saiu de William Marion Branham. Isso foram pessoas que pegaram do seu modo de ver, um paraco aqui, outro ali, juntamente com a sua ideologia, e agora, porque o pastor fulano está com um problema, o pastor Ciclano está com um problema, o pastor Bertão, irmão, um erro não justifica outro erro. Para justificar um erro, é só acertar as coisas. Se tem alguém que não está dando conta do recado, orem a Deus para que Deus ponha alguém que dê conta do recado, mas não tentar fazer estas coisas. Quando Samuel envelheceu e não poderia mais sair no meio do povo e julgar eles, ele constituiu seus filhos. Só que os seus filhos, disse a Bíblia, não andavam no caminho que ele andava. Pegava suborno do povo. E o povo já tinha no coração o desejo de um rei, e aquilo foi um motivo para eles pedirem um rei. Estão entendendo? Quando você vê uma pessoa que chega em você para te fazer uma pergunta, pedir um conselho, mas é retórico, ele já sabe a resposta, mas ele vem usando outro subterfúgio, porque ó pastor, né? Eu sei que isso é errado, mas se o senhor vê o meu lado, espera aí. Então se você sabe que é errado, mas se o senhor for ver o meu lado, o senhor vai ver, o senhor vai me dar razão, que não é fácil, que eu precise, que o quê? Uma coisa não vai justificar a outra. Estão entendendo, meus queridos? A coisa está difícil, tá? Tem muita gente aí dizendo se apóstolo que não é, é verdade. Tem muita gente aí se denominando mestre, como eu estou falando de dividindo igreja para lá e para cá, é verdade. Tem muito pastor aí que está escravizando o povo, se assenhorando do povo, é verdade. E se não fosse assim, a mensagem não era real. Que sempre houve e sempre vai haver, nos dias de Paulo houve. Mas isso não justifica que também não tem pessoas que estão procurando pregar o que é verdadeiro. Então, se quer seguir algo, siga, mas não fica fazendo apologia e dizendo que quem não tiver desse jeito está errado, porque o problema é esse. Se alguém crê que está na terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, que não tem mais intercessão, pregue lá para a sua igreja. E se alguém for questionar, diz: irmão, fica com o seu pastor disse, e foi o que o profeta ensinou, isso aqui é para o meu povo, é para os que têm a mim como pastor. Mas agora visitar membros, fazer proselitismo, jogar indiretas, usar a mídia, não, meu irmão, de jeito nenhum. Se eu quisesse sair por aí arrumando grupinho aqui e ali, e Deus conhece o meu coração, que teria condição de eu fazer isso. Mas não, eu não dou conta nem de vocês. Tem tantas visitas para me fazer que eu não consigo fazer. Tantos lugares aí que através do programa de rádio ganhamos vida aí, que quer a gente como pastor, a gente não pode dar assistência devida. Agora vou ficar usando a internet, o pequeno dom que Deus me deu para fazer divisões, brigas por aí, dizer que pastor Paulo imprudente tem a verdade. Quem tem a verdade, coisa nenhuma. O dia que eu falar isso, eu sou um mentiroso. Quem tem a verdade é Deus, e a verdade está na sua palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos nesta hora tão difícil, Senhor. Abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, todos aqueles que
de uma maneira ou de outra estão sendo transtornadas aqui ou ali. São almas que custou o teu sangue. Teu profeta jejuava, orava, para trazer uma mensagem interdenominacional, sem segregar, sem separar, sem dividir. Ele não é responsável, Senhor, por o que está acontecendo. Por isso, meu Deus, ajude o teu povo que crê também sinceramente, e abençoe cada alma eleita onde esteja, através da sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse pequeno rebanho, meu Deus, que eles não permitam ninguém transtornar o seu entendimento ou as suas vidas, mas que eles permaneçam firmes, esperando em Deus, e o que Deus viu para eles, Deus fará. Eu entrego cada um deles em tuas mãos e peço essa bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.